Olá, hoje veja a entrevista a Ricardo Trípoli. Ricardo Trípoli é advogado, deputado federal pelo PSDB e agora um dos pré-candidatos do partido à Prefeitura de São Paulo. Deputado, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter atendido o convite. Deputado, o senhor tem uma carreira política direcionada para questões ambientais, um outro aspecto muito bacana que é maus tratos a animais. Por que o senhor resolveu tentar ser prefeito de São Paulo? Trocar o legislativo e as suas causas pelo executivo? Olha, eu já atuei no Executivo. Eu comecei a minha vida pública como vereador da cidade de São Paulo em 1983. Eu fui secretário de governo do prefeito Mário Covas, depois assumi a liderança do governo na Câmara Municipal de São Paulo, daí fomos para a oposição, me elegi em 90 deputado estadual na oposição, que não tínhamos conseguido eleger o Mário Covas governador, mas em 94 conseguimos eleger o Mário Covas governador. E nesse período eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa, o primeiro presidente do PSDB da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Depois disso fui secretário de Estado do Meio Ambiente, aí vim para a minha área afim, né? Com o Mário Covas governador e depois com o Geraldo Alckmin governador. Depois disso eu me elegi deputado federal e já estou no terceiro mandato de deputado federal. A minha base, o meu trabalho, ele normalmente é feito na cidade de São Paulo. Mesmo a área de atuação de meio ambiente, né? A questão dos problemas urbanos, a ecologia urbana, né? Tem sido a boa parte do meu tempo é dedicado a essa causa. A questão da proteção aos animais, como você colocou, não só os domésticos, que são cães e gatos, mas também os animais silvestres e os chamados exóticos, que são aqueles animais importados e que vêm de fora do Brasil. Eu acho que esse contexto, essa forma de atuar, que fez com que o partido lançasse o meu nome como pré-candidato às próximas eleições para a prefeitura. Nesse processo das prévias do partido, o senhor vai enfrentar o vereador André Matarazzo e o empresário João Dória. Qual que é a principal diferença que o senhor apontaria entre esses três pré-candidatos no perfil? Olha, primeiro dizer da importância de termos prévias, né? Eu acho que as prévias elas dão condições do filiado do PSDB, do militante do PSDB, poder exercer o direito da escolha daquele que será o representante do nosso partido. Nós temos dois ótimos concorrentes, candidatos. Eu costumo dizer que nós somos adversários momentâneos, porque nós vamos ter que estar juntos no próximo passo, e a minha candidatura é uma candidatura que aglutina, é uma candidatura de consenso, buscando todas as forças do partido para que a gente possa, obviamente, devolver a São Paulo a dignidade que ela merece, né? E por conta disso, eu acho que temos características muito semelhantes, mas temos algumas diferenças. Eu, por exemplo, tenho 8 mandatos, né? Dedicados à cidade de São Paulo. Eu fiz o projeto Pomar, que é um projeto importante para a cidade, e a recuperação das margens do Rio Pinheiros. Esse é um trabalho que eu acho que resgata a autoestima do paulistano. E é isso que eu quero me envolver mais ainda, mostrar que as pessoas precisam e devem participar das decisões da cidade de São Paulo. Quando o senhor fala isso, por exemplo, o senhor está, de certa forma, até querendo dizer que um dos três, até por ser empresário, não tem essa militância política, essa história na política? Eu quero muito bem os empresários, acho que é fundamental a gente ter o apoio, a colaboração, o empenho do empresariado numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que vive exatamente em função do empresariado, né? Agora, é importantíssimo que você tenha essa visão macro da questão política da cidade, de como é que você direciona essas questões. Eu aprendi a conviver com as pessoas no sentido do diálogo, da questão do contraditório, né? Nem sempre todo mundo aceita um não, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas preferem um não discutido do que um sim que elas sabem que jamais será cumprido, né? Eu acho que esse é o grande tema que nós temos que levar para as próximas eleições, ou seja, as pessoas querem participar, têm o direito de participar. E eu acho que é exatamente isso que eu, obviamente, agrego no sentido de apresentar uma pré-candidatura. Agora, nos bastidores, apesar do discurso da unidade, nos bastidores do partido, sabe-se que a coisa não anda tão harmônica assim, né?
O João Dória, por exemplo, faz circular que ele é o candidato preferido do governador Geraldo Alckmin, e num jantar recente, no final do ano, final do ano, o governador Geraldo Alckmin manifestou até apoio à candidatura dele. Ele é o candidato favorito do governador? Olha, o governador tem estimulado todas as candidaturas. E é fundamental que ele faça isso, porque quanto mais candidatos nós tivermos, é melhor o processo de escolha. Eu não vejo nenhum problema. Eu não sou candidato de A ou de B. Eu, na verdade, quero ser o candidato do consenso. Exatamente, a minha candidatura foi a última aposta nessas prévias, não naquela que passou, mas nessas prévias, por conta exatamente disso, de fazer com que haja alguém que agregue essas forças. Agora, fique tranquilo, eu acho que as divergências, o debate, a discussão, ela é importante, né? Esse respeito que a gente tem que ter pelas diferenças dos candidatos. Até que ponto essas prévias não podem deixar cicatrizes, deputado? Vou insistir nesse ponto, porque o partido chega rachado, né, lá na frente, né? E a questão o governador Geraldo Alckmin é o grande eleitor, né, nessas prévias, né? Lógico. Não desequilibra a disputa? Um dos três candidatos está se vendendo, vamos usar esse termo, como o preferido do governador? Olha, o governador Até porque a gente sabe que o outro candidato, pré-candidato, André Matarazzo, é muito ligado ao ex-governador José Serra, uma outra ala do partido aqui em São Paulo. Vamos por etapas aqui. A questão do governador Geraldo Alckmin faz uma bela gestão, mais uma vez, aqui no estado de São Paulo. Ele tem dito muito claramente de quem ganhar as prévias será o seu candidato. E é verdade isso, porque ele tem estimulado as candidaturas. O fato dele sinalizar hora para um, hora para outro, é exatamente no sentido de dizer, olha, vai à rua, discuta com os filiados, com os militantes, vá buscar apoio, porque é uma eleição, é uma pequena eleição. Eu acabei de passar por uma prévia pequena, porque tanto o suplente senador José Aníbal como o deputado federal Bruno Covas me escolheram para ser o representante desse grupo dos três que nós estávamos disputando, unificamos para buscar uma única candidatura e eles, obviamente, de uma maneira muito gentil, indicaram o meu nome. Talvez por ter sido mais votado na capital, por estar mais tempo aqui na cidade de São Paulo, por ser da cidade de São Paulo, enfim, fizeram um gesto. Eu acho que é dessa maneira. E aí você verifica, não há nenhum tipo de problema. Eu tenho dito até, o José Aníbal e o Bruno têm trabalhado tanto quanto eu por essas prévias e têm me ajudado muito. Então, depois que você consolida um candidato, não tem problema. Nas últimas prévias, eu disputei e ganhou o José Serra. Eu fiz campanha para ele como se fosse para mim. Não teve nenhum tipo de problema. Eu acho que é essa questão que você, com o tempo, vai amadurecendo e vai entendendo. Quando você está no início da carreira, no processo, é uma coisa mais de luta, de briga, né? Não, hoje não. Hoje nós estamos buscando, na verdade, o consenso. São Paulo precisa da unidade do PSDB e vai ter. Pois é, agora, até para quem nos assiste, é 28 de fevereiro é a data 28 de fevereiro é a data das prévias. Essas disputas, essa demora na escolha do candidato, deputado, isso também não enfraquece, não faz com que a candidatura demore para engrenar e tal, enquanto outros pré-candidatos já estão praticamente na rua, né? Já estão aí. Veja que coisa curiosa, o PSDB é o único candidato que já apresenta agora 3 pré-candidatos. Nenhum outro partido tem 3 pré-candidatos. O que demonstra que nós podemos oferecer para a cidade de São Paulo 3 opções de governabilidade para a cidade de São Paulo. Isso é extremamente importante. Enquanto que os outros partidos estão ainda patinando na busca, né? Alguns buscando filiação aqui ou ali. Mas já tem os seus nomes, né? Sim, mas especialmente mesmo... as candidaturas que estarão no campo de oposição à candidatura do PSDB, já tem os nomes na praça, né? Sim, mas veja bem, a população da cidade de São Paulo conhece bem o PSDB, sabe como a gente caminha pelo histórico. Nós tivemos 2 grandes prefeitos na cidade de São Paulo, que foi o Mário Covas e o José Serra, né? É só você tirar pelos exemplos, pelos modelos de gestão, você verifica que, novamente, atualizado, modernizado, nós estaremos fazendo exatamente aquilo que já foi feito. Vou mudar minha pergunta para depois a gente passar para falar sobre os problemas da cidade, as questões da cidade. Mas então vou fazer a pergunta de uma outra forma. Por que eu falo da questão da demora? O prefeito Fernando Haddad é pré-candidato
já é bastante conhecido, é o atual prefeito. A ex-prefeita Marta Suplicy é candidata Ainda pelo não. PMDB, mas deve ser Ainda não. candidata Tem lá um pelo outro PMDB. concorrente que disputa com ela. Sim, mas deve ser. E é vamos imaginar que bastante seja. conhecida. O Celso Russomano, deputado, já foi candidato, está na televisão, tem um programa na televisão, tem até a possibilidade de um outro apresentador de televisão ir às urnas, que é o Datena. Todos eles são bastante conhecidos. Isso. Os 3 pré-candidatos do PSDB, né, entre eles o senhor, não são tão conhecidos quanto eles. Então essa demora não... O PSDB não sai em desvantagem? Não, imagino que não, porque como as eleições vão ocorrer só dia 5 de outubro, se você depois do dia 29 ou no início de março tem o candidato já colocado na rua, nós vamos estar começando a discutir internamente as candidaturas a vereador na cidade de São Paulo. O PSDB tem essa vantagem. Nós já temos um número suficiente, ou mais do que suficiente, de pré-candidaturas a vereador. Nós vamos estar discutindo nos 58 diretórios zonais do PSDB essas candidaturas. Além delas, você tem as candidaturas temáticas da área da educação, do meio ambiente, da saúde, vereadores que ajudarão muito a compor esse processo. Portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade em termos de tempo. Acho que isso é um amadurecimento natural. E acho que é o que a sociedade quer. Ela quer essa discussão, ela quer esse debate, ela quer participar da decisão final da escolha dos pré-candidatos. Muito bem, então vamos falar um pouquinho da cidade. Na opinião do senhor, quais são os problemas mais urgentes, vamos dizer assim, hoje de São Paulo? Olha, eu vou abrir aqui esse momento com você, lembrando o seguinte, nós temos um problema muito sério na cidade de São Paulo, mas muito sério mesmo, né? Não dá para começar a imaginar programas de governabilidade para a cidade de São Paulo se você não for olhar a questão da saúde financeira da cidade. O que aconteceu no Brasil, nós já vimos um pouco, lógico, não a questão dos escândalos, mas da dificuldade financeira aqui no estado de São Paulo. Quando o Mário Covas assumiu, eu era o presidente da Assembleia, eu vi nitidamente que nós votamos vários projetos de interesse para recolocar o estado de São Paulo de pé, porque recebemos dívidas de toda ordem. Perdemos o Banespa, rolagem da dívida do Estado, ou seja, não tinha recursos para pagar o 13º salário de funcionalismo público, creches não tinham alimentos, enfim, uma catástrofe total. Nesse processo todo, nós estamos avaliando a prefeitura já há cerca de 8 meses. A cidade de São Paulo deve hoje em torno de 50 bilhões de reais. Isso porque nós votamos um projeto na Câmara Federal, reduzindo a questão dos juros e com isso diminuímos uns 15 bilhões. Mas deve hoje 50 bilhões. Renegociação da dívida com a União. Né? Com a União. 35 com a União, 15 bilhões de precatório, 5 bilhões aproximadamente com os bancos privados. Aí você tem o custeio da máquina. São pagamento de funcionários públicos, professores, médicos, enfim, que é alto. Quanto sobra para investimento? E aí nós estamos falando de uma cidade que representa 11% do produto interno bruto nacional, ou seja, 11% do que o Brasil arrecada. É quase um estado. E o que São Paulo recebe de volta? 0,001%. É muito pouco para São Paulo. Nós temos que ter um prefeito que comece a discutir a renegociação, a repactuar essa questão financeira com o governo federal. Não é possível que São Paulo, a cidade de São Paulo, colabore tanto com a questão da federação e não tenha uma participação maior nisso. Nós imaginávamos até que o prefeito, que hoje está à frente da prefeitura, fosse, pela identidade partidária dele, ter facilidade nessa negociação. E não houve nenhum movimento nesse sentido. Muito pelo contrário. De 50 mil casas populares que deviam ser feitas na cidade de São Paulo, me parece que foram 5, 6 mil só. Ou seja, 10% daquilo que se propôs fazer. Então, não adianta você dizer, olha, eu vou pavimentar aqui, vou fazer casas populares ali, vou mexer aqui na saúde, vou mexer ali na educação, sem você primeiro ter a questão econômica e financeira. Segundo aspecto, eu não serei leviano a ponto de não ouvir as pessoas para tomar determinadas decisões. Não dá para você imaginar. Por exemplo, me falaram assim, fui fazer uma entrevista, transporte. Como é que você resolve o problema dos transportes de São Paulo? Eu não sou engenheiro de trânsito, mas você não pode deixar de ouvir um pedestre, um ciclista, um motociclista, condutor de ônibus, né? Um motorista de táxi, que são as pessoas que mexem, lidam com essa questão no seu dia a dia. Para depois você sim pegar técnicos, engenheiros e dizer, olha, o direcionamento dessa questão é por aqui.
Quer dizer, se você não tiver esse movimento, né? Eu me lembro muito bem quando nós fazíamos mutirões de guia e sarjeta no fundo da Zona Leste e no fundo da Zona Sul, em 83, 84. E como é que nós fazíamos? Tínhamos lá 10 quilômetros para oferecer, por exemplo, para a Zona Leste. As sociedades de amigos de bairros vinham lá discutir na prefeitura. Ó, vocês determinem, são 10 quilômetros, não dá para oferecer 30, nem 20, são 10. Eles se reuniam e discutiam as ruas que melhor interessavam ao bairro, onde você tinha uma escola, onde você tinha um distrito policial, onde você tinha um posto de saúde. Então eles priorizaram e começaram de uma maneira muito educada a lidar com essas questões. E aí sim, a prefeitura ia no local, o Mário Covas ia, nós íamos juntos para proceder. Então, eu não estou dizendo que nós vamos fazer, porque obviamente hoje você não tem mais um mutirão de guia e sarjeta, mas você tem outras necessidades. Só para fazer mais dar um detalhe para você. Eu não sei se é do teu conhecimento, na Zona Leste sai um Uruguai inteiro para trabalhar todo dia. 3 milhões de pessoas. Nós temos que começar a trabalhar a fixação dessas pessoas aonde elas moram. Se você começar a estimular essa questão, você resolve em parte a questão do transporte. Mais do que isso. Outro dia fiz uma visita a um amigo, chamado, o apelido dele é Zé Prefeito, é um senhor que tem lá na Zona Sul. E ele me disse uma coisa curiosa, ele falou, deixa eu lembrar uma coisa, Trípoli, por que a gente não pode pegar as grandes empresas que contratam, os bancos, supermercados, lojas, a prefeitura, o governo, e fazer uma troca? Ele chama de transposição. Eu digo, mas como é que faria isso? O sujeito trabalha de caixa na Zona Sul, mora na Zona Leste. O outro mora na Zona Leste e trabalha na Zona Sul. Você dá um período para eles trocarem a mesma função. Ele vai trabalhar próximo da residência dele ou vai pegar uma única condução. Quer dizer, são algumas medidas mitigadoras que visam resolver a vida das pessoas. E é isso que São Paulo precisa, alguém que ouça, alguém que escute, alguém que dialogue. E não imagine que de forma imperial você vai lá determinar o que será feito. Essa é a forma, né? Mas como é que faz para arrumar dinheiro para a cidade com uma economia do país encolhendo 5%, 6%, né? E apesar da renegociação, uma cidade endividada? Onde é que arruma dinheiro para investimento? É o que nós estamos... Eu acabei de te apresentar aqui o quadro. Esse é o modelo. Aqui, então, mas esse modelo que você tem que fazer, de primeiro dia de governo, você tem que ir ao governo federal dizer o seguinte, eu não vou judicializar a renda do município, porque você poderia judicializar. Em vez de pagar os juros, eu vou depositar em juízo e vou discutir se realmente o pacto federativo está correto. É uma questão. Você tem que colocar a força da cidade de São Paulo numa negociação. Aí não é uma questão até pura e simplesmente partidária, é uma questão de uma independência de uma cidade que colabora e muito, né? Essa é uma questão. O segundo aspecto é São Paulo está preparado para ser o grande tecnológico do Brasil. São Paulo não tem mais fábrica. Então você tem que criar polos de tecnologia e de desenvolvimento, estimular isso. As pessoas mais idosas, traz elas para o mercado de volta. Faz uma maneira que eles possam ser inseridos novamente no mercado de trabalho. O Brasil tem uma coisa curiosa. Aqui em São Paulo, nós temos muitos idosos. O sujeito, quando chega no ápice, que ele aprende tudo, o sujeito diz, você está aposentado, pode ir para casa. É a hora que ele pode emprestar o conhecimento que ele tem para as pessoas. Todo aquilo que ele acumulou de acerto e de erros, ele pode oferecer. Seja de um pintor, de um pedreiro, de um engenheiro, de um mecânico, um advogado, um médico, quem for. E aqui nós temos esse vício, né? Não, está aposentado, não mexe mais, não funciona mais. É como se dissesse, olha, você está aqui agora esperando a morte. Não é isso que nós queremos para São Paulo, nós queremos São Paulo novo, moderno. São Paulo é uma cidade pronta, ela quer qualidade de vida e nós temos que oferecer. Em 83, quando eu ia para a periferia de São Paulo, o pessoal dizia, olha, eu quero emprego. Hoje eles pedem área de lazer, eles querem poder viver no seu bairro com todas as condições que a cidade deve lhe permitir. Você já falou em alguns pontos, mas então vamos lá. Quero fazer algumas perguntas temáticas. Se for área de lazer, uma das bandeiras da atual gestão é o fechamento de algumas vias da cidade aos finais de semana para lazer. Praça a céu aberto. Melhor exemplo, Avenida Paulista, uma das grandes artérias, se não a principal. O senhor é a favor ou contra? Vou ouvir as pessoas da região, saber se elas permitem ou não. Segundo, você faz um teste com uma das vias, você não faz com as duas. Ou você pega uma das mãos e faz o carro indo e voltando, e a outra, você diga, as pessoas estão liberadas para poder... Você tem que começar a pensar, você não pode imaginar num gabinete uma solução para um problema e dizer, amanhã eu quero isso. Não tem problema, você precisa ver. Mora gente na Paulista? Tem hospital na
Outra pergunta. Outra bandeira da atual gestão, ciclovias. Embora mal planejadas e mal executadas, as ciclovias são um grande avanço, vamos dizer assim, para a cidade. O senhor, eleito prefeito de São Paulo, eventualmente expandiria esse modelo? O que o senhor pensa a respeito? Vamos dividir em duas coisas, ciclofaixas e ciclovias. As ciclofaixas deram certo. São os finais de semana, sim, você poder percorrer com a sua bicicleta. E para lazer, né? Para lazer, funcionou. Agora, a ciclovia como mobilidade urbana. Não, né? Eu acho importante. Acho importante. Só que o prefeito, tem um por exemplo, defendeu numa entrevista ao jornal Valor Econômico, por exemplo, que o número de ciclistas da cidade teve um salto... Não é verdade que teve um salto, mas poderia ter. Né? Desde que houvesse programação, houvesse organização, planejamento. Você tem lugares que você tem uma árvore no meio, um poste no meio, você tem que ir para a rua para voltar. Então, eu acho que foi uma coisa de impulso. O que acontece com a prefeitura? Talvez responda às suas perguntas. Quando ele se elegeu, ele disse, eu vou fazer o Arco do Futuro. E mencionou uma série de coisas, vagas de creche, casas populares, enfim, fez uma promessa enorme. Não cumpriu. E aí o que acontece? Ele a cada dia vai apresentando uma novidade, né? É a questão das placas para diminuir a velocidade do trânsito, é a ciclovia, é a questão de mudar nome de próprios públicos, de viaduto, disso, daquilo, porque ele está ocupando esse espaço, já que ele não tem um recurso que ele deveria ter lutado para ter nos últimos 3 anos. Então, esses factoides não funcionam mais. A população está assistindo todo dia uma grande dificuldade, né, de poder ver alguém inerte, um prefeito que, na verdade, não toma medidas. Você mal conhece o conjunto dos seus auxiliares, dos seus assessores, né, e São Paulo sente essa falta de alguém com quem ele possa se identificar, alguém que conheça a cidade e que possa se identificar com ele. Outra questão que voltou a causar dor de cabeça aí na cidade é o reajuste das tarifas do transporte público, de 3,50 para 3,80, os protestos voltaram e com eles os vândalos que deixam um rastro de depredação absurdo na cidade, né? E por conta da atuação da Polícia Militar, o governo estadual acabou sendo atacado, vamos dizer assim, e o prefeito, e aí eu quero perguntar se o senhor concorda com isso ou não, de alguma forma não está jogando no colo do governador um problema que é dele? Olha, que também é dele, né? Porque ele também apoiou. O governador, eu acho que tanto o governador como o secretário de Segurança Pública, eles atuaram de forma correta. Quer dizer, os secretários, olha, manifestação pode? Pode manifestação, até porque o artigo 5º da Constituição permite manifestação. Só que você tem que comunicar às autoridades. Você não pode simplesmente dizer, olha, fique à vontade fazendo qualquer tipo de manifestação. Na hora que você diz, não, olha, a consolação está liberada, porque por antecipação ele avisou, tira as lixeiras, recolham, tomem cuidado e tal, que é para poder passar a manifestação. A manifestação o que é? É você expor à sociedade uma pretensão que o seu grupo, que os seus amigos estão enxergando, a questão da tarifa de ônibus, né, que você quer colocar. Agora, você não pode, na verdade, estar quebrando vidraça, quebrando automóvel, pondo fogo. Isso não é manifestação. E eu digo isso com tranquilidade porque eu presidi o Centro Acadêmico 22 de agosto, quando eu fui aluno da Pontifícia Universidade Católica aqui em São Paulo. E nós fazíamos manifestações, só que de forma alguma nós depredávamos não só a área pública, mas a área privada também. Então acho que isso não é muito bom. O que precisa ter é uma unidade. Você veja como é importante você ter uma conexão do governo com a prefeitura. Eu gostaria de ser prefeito, inclusive, para poder exatamente colaborar com o governo do estado e fazer uma grande parceria, né? No sentido de você não ter superposição, por exemplo, de áreas. Você muitas vezes tem saúde municipal, saúde estadual. São 2 funções, 2 etapas, podia otimizar os serviços, melhorar a qualidade, dar mais velocidade no atendimento e com menos recursos às vezes. Educação, a mesma coisa. Se você tem sinergia, se você tem um entrosamento entre essas áreas, você melhora muito o padrão de qualidade e oferece um serviço muito melhor. Eu acho que esse é o grande ponto que nós temos. Eu acho que quando acabam as eleições, você tem que esquecer essa discussão, essa polêmica. Nós temos que olhar para a cidade. O importante o que é? É que o cidadão que mora na cidade passe por você e diz, olha, estou contente com o prefeito, está indo muito bem. É isso que você precisa. Agora, você só vai conseguir isso se você conhecer, se você for no local, se você dialogar, se você perguntar para ele antes de tomar uma decisão, o que ele acha, né? Se faz pesquisa para tanta coisa em São Paulo.
pesquisa para produto, pesquisa para isso, pesquisa para aquilo. Poxa, põe um telemarketing, olha, nós estamos aqui, o seu bairro está sendo asfaltado, a rua tal. O senhor concorda com isso? Que a fiação passa em cima ou passa embaixo? O senhor concorda com as bancas de jornais? Está com problema de enchente, não tem problema de enchente? É o dia a dia da pessoa. Quem está na cidade tem que cuidar do dia a dia das pessoas. Ela tem que ter lazer, tem que ter mobilidade urbana, né? Você vê, a ex-vereadora, hoje deputada federal, Mara Gabrilli, tem um trabalho fantástico de mobilidade urbana. Deficiente. Nunca foi utilizado. Tem que ser utilizado. Quer dizer, eu acho que é exatamente nessa linha que a gente tem que percorrer. Fazer uma última pergunta sobre transporte. O que o senhor pensa do passe livre para estudantes? O prefeito, por exemplo, considera inviável, mas disse também, na mesma entrevista que eu citei agora há pouco, o Valor Econômico, que isso algum candidato vai acabar propondo e tal. Deu um custo, diz que isso teria um impacto de 8 bi, o equivalente à arrecadação do IPTU. O que o senhor pensa? Olha, eu vou retomar sinteticamente o começo da nossa entrevista. Quando eu disse para você que nós temos que primeiro ter um diagnóstico da situação financeira da cidade, é em cima disso que nós vamos trabalhar. Terminado esse diagnóstico, como é que nós vamos arrumar o recurso para tocar essas questões, é que nós vamos começar a fazer uma consulta à população de quais são as áreas que a ela interessa diretamente, direcionar os recursos, né? Você não pode subsidiar um transporte se você não tiver recursos. Você tem que ser muito claro, muito nítido nas suas propostas. As pessoas não vão mais aceitar esse tipo de coisa. Imaginar que numa campanha eleitoral alguém vai criar aqui um horizonte maravilhoso, né? Nós não temos aqui, não estamos na função de fazer enganação política. Muito pelo contrário, as pessoas esgotou esse período. Agora começa um período novo, um período onde as pessoas vão poder falar, serão ouvidas e nós iremos implantar aquilo que, obviamente, elas direcionarem para a municipalidade. Legal. Deputado, fazer uma última pergunta então para o senhor. Em tempos de lava-jato, em tempos de corrupção, de crise moral sem precedentes, que recado passar para o eleitor para que ele tenha sequer disposição em ir para a urna diante daquela ideia de que político é tudo igual? Olha, nós temos duas questões. A primeira delas é que o Brasil, queira ou não, está sendo passado a limpo. Ou seja, o judiciário está funcionando, o Congresso, bem ou mal, está funcionando. Agora, esse é o lado bom. O lado ruim é que não dá mais para aceitar esse tipo de gestão, né? Onde você vê a corrupção corroendo o dinheiro que é pago pela população. Eu outro dia vi um depoimento da Câmara Federal Britânica, onde a primeira-ministra dizia exatamente isso. Olha, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é seu. É o dinheiro que você paga da taxa, da contribuição de melhoria dos impostos. Não dá para aceitar. Eu tenho orgulho de dizer que sou político, faço política e tenho uma história passada que eu acho que eu posso apresentar à sociedade e que ela com certeza vai analisar. Que os demais possam fazer o mesmo. E nesse campo é que eu quero discutir com os meus, com os que vão concorrer comigo nas próximas eleições, que é exatamente saber quem tem condições de apresentar não só um currículo, mas um passado que, obviamente, não comprometa nem aquele que é eleito e nem o eleitor. Muito bem, eu conversei com o deputado federal Ricardo Trípoli, um dos pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Deputado, obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite e estou à inteira disposição de vocês. A nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.